Boa noite, Estado da Nação. Hoje recebemos Milagrosa Calangue, pesquisadora do Centro de Integridade Pública, jornalista investigativa. Ela conduziu recentemente um trabalho jornalístico de profundidade que trouxe à nu, vamos assim dizer, os gastos astronómicos que acontecem nas empresas públicas moçambicanas. Boa noite, Milagrosa, e bem-vinda a este espaço, Estado da Nação. Raramente temos mulheres aqui. É um prazer tê-la aqui. Boa noite a todos os telespectadores da MBC TV e obrigada pelo convite e vamos conversar. Vamos conversar. A engenharia para se encontrar rastros que nos permitam detectar situações de algum conflito, por assim dizer, situações que acabam mexendo também com a própria estrutura do Estado. Como é que ela é? Pode-nos falar um pouco como tem sido este trabalho de fazer jornalismo investigativo em Moçambique? Bom, fazer jornalismo investigativo em Moçambique é muito complexo. Complexo porque, primeiro, nós estamos num país onde, apesar de termos uma democracia, mas ainda há bastante um sistema autoritário. O acesso à informação em Moçambique é de extrema dificuldade. Primeiro porque, por mais que nós tenhamos a lei do direito à informação, várias vezes tu podes fazer um pedido a determinados dados às instituições públicas, mas as chances de poder tê-las é difícil. Segundo, porque o jornalismo investigativo requer um investimento econômico, técnico também. E nós temos essa situação em que a maior parte dos meios de comunicação elas são dependentes de empresas públicas ou mesmo de empresas privadas, que no final do dia são essas empresas que nós iremos investigar, que nós assumimos como nossos patrocinadores, por exemplo. Então, como garantir ou separar aquilo que é os interesses dos nossos patrocinadores e os interesses do jornalismo investigativo, que é despoletar essa informação que oculta à sociedade. Então, essa relação que nós temos entre a atividade jornalística e o financiamento que provém dessas instituições públicas, privadas, ela torna o jornalismo investigativo de uma certa forma frágil. Também temos a questão do acesso às fontes. Fazer jornalismo investigativo é arriscado. E as nossas fontes, geralmente, elas não são abertas para falar sobre esses assuntos, porque são assuntos que envolvem escândalos, que envolvem corrupção. Então, as pessoas, muitas das vezes, elas temem falar. Então, para ter acesso às fontes é difícil para a produção de matéria de jornalismo investigativo. Ou seja, o investigador, o jornalista investigativo, tem, vamos supor, nós chamamos de furo, um furo jornalístico, e depois vai atrás, que é para fazer o contraditório, se calhar, mas é aí onde impera o seu trabalho, efetivamente. Sim. Na verdade, é aí onde começa o jornalismo investigativo. Porque eu costumo dizer que se nós tivéssemos a informação de forma fácil, então não haveria jornalismo investigativo. Mas também não seria prazeroso se tivéssemos informação aqui à nossa vista para fazer essa atividade. Já não seria jornalismo investigativo, sim. Não é verdade? Então é isso. Então só é jornalismo investigativo porque há uma barreira e você deve ultrapassar aquela barreira para poder chegar àquela informação que todo mundo procura esconder, principalmente as pessoas envolvidas, e poder despoletar. Então é mais fácil, ou seja, estando numa organização como o Centro de Integridade Pública, que trabalha efetivamente nesta questão de monitoria do funcionamento do Estado moçambicano, desenvolver esta atividade do que, temos que considerar isto, do que estando num órgão de comunicação social, padrão, como todos já conhecemos, tradicional. Okay. Mas também não deixa de ser um desafio, mas há que reconhecer que organizações da sociedade civil, elas, de uma certa forma, têm uma certa independência
em relação aos órgãos de comunicação social cá, porque, por exemplo, nós temos ajuda externa, por exemplo, que muitas das vezes não tem relação com as estruturas governamentais de cá e, diferentemente da mídia nacional, que está encoralada às instituições públicas e privadas nacionais e que também têm os seus interesses. Então, há essa diferença. Mas também depois temos essa questão. Os vossos doadores, como organizações da sociedade civil, muitas vezes, são doadores também do próprio Estado, como participam no Orçamento do Estado, no apoio programático, nas áreas de educação, saúde, agricultura, infraestruturas. Como é que trabalhar exatamente com esta dicotomia, vamos assim dizer? Eu quero acreditar que há uma diferença. Neste caso que se faz menção, nós temos doadores, que são eles quem estão a financiar algumas atividades do Estado. E o Estado também é dependente deles. Então, nós estamos nessa relação. Só se fosse o inverso. A questão aqui é que nós temos um único doador no qual todos nós dependemos, entre aspas. Então, não há como o Estado limitar com quem essa organização deve trabalhar em Moçambique, porque o Estado também é dependente, é diferente. Então, eu quero acreditar que aí está uma porta aberta que faz com que o jornalismo feito nas organizações da sociedade civil, que tem, sim, essa ajuda financeira por parte de doadores internacionais, possa ter mais asas, porque apesar de ter essa relação entre os doadores e o Estado, mas a relação entre eles é uma relação em que o Estado é dependente, então não dita as regras para o doador, não limita o doador a ter de relacionar-se com outras instituições e como deve se relacionar. Então, faz parte desta fornalha de jovens jornalistas, sei que está há muito pouco tempo, vamos assim dizer, do jornalismo, e decidiu enveredar pelo jornalismo investigativo, que é uma particularidade dentro do jornalismo no seu todo. Como mulher, conduziu esta pesquisa, uma pesquisa muito profunda, iremos a ela mais adiante, mas a sua atuação como jornalista investigativa na condição de mulher, por exemplo, num país como o nosso, nós conhecemos as limitações que existem, como é que é desenvolver esta atividade sendo mulher e ainda por mais jovem? Fácil não é, mas é prazeroso fazer jornalismo investigativo. Primeiro como cidadã e segundo como mulher. De fato, somos poucas mulheres que fazemos jornalismo investigativo em Moçambique. Se calhar até podemos contar essas mulheres. Fazer jornalismo no seu todo como mulher é um desafio, porque jornalismo é aquela coisa instantânea. Não tem tempo. A qualquer momento surge um problema, a qualquer momento devemos intervir. Então, ter esse tempo entre poder criar essa ponte entre o ser mulher, se calhar esposa, mãe, e ser uma trabalhadora, não só um trabalho comum que você entra das 7 às 15h30, mas que você deve estar a tempo inteiro, a qualquer momento. Não é fácil fazer essa ponte. E não só, sofremos os mesmos desafios que os outros jornalistas sofrem. A questão da exposição, por exemplo, principalmente na área de jornalismo investigativo. A partir do momento que você assume o jornalismo investigativo, você fica exposta. E estamos numa sociedade em que o nosso nível de vida, por exemplo, não é o adequado. Você acaba de publicar, por exemplo, uma notícia extravagante, mas exposta àquele meio social. No final do dia, tens de tomar um chá para chegar a casa. Então, não existe essa proteção. Eu sinto que ainda não existe uma proteção para os jornalistas, principalmente para os jornalistas investigativos. Vamos dar um exemplo claro. O jornalismo investigativo envolve essa prática de trazer aquilo que é oculto. Nós temos, por exemplo, um esquema de corrupção. Tivemos um caso no CIP em que nós tínhamos de estudar o esquema de venda de cartas de condução. Sim. Para você provar que o Inatro está a vender carta de condução, você precisa envolver-se naquele esquema para estudar o esquema. Ora, um dos nossos colaboradores
envolveu-se no esquema para poder ter a carta de condução, que é evidência, porque o jornalismo investigativo são evidências, não basta só falar, dizer que, olha, a venda de cartas de condução no INATRO. Não, você deve trazer evidências. Ele envolveu-se no esquema, penetrou-se no esquema. Ele conseguiu ter a carta de condução sem ter passado por uma escola, pagou o valor que é determinado e teve. Ok. E o que fizemos depois? Levou-se a carta de condução, publicou-se o artigo que denunciava-se o esquema, levou-se a carta de condução e apresentamos à instituição de direito, neste caso que é o INATRO, na altura INATER, como evidência. E o que aconteceu? O que aconteceu é que o INATRO, o INATER, na altura, disse que, ok, está certo, nós reconhecemos que este trabalho foi feito no âmbito do jornalismo investigativo, entretanto, isso é uma infração. Então, este é um grande risco que nós corremos. Estudar um esquema não é fácil, principalmente porque você deve envolver-se no esquema. Isso tem risco. O colega teve de responder também em juízo por ter estado naquela situação, mesmo estando a fazer jornalismo investigativo. Então, não existe essa proteção legal que diz que, olha, em nome do jornalismo investigativo, ok, nós até podemos aceitar, porque em outras situações, se calhar em outros países, o INATRO, na altura INATER, teria recebido a carta de condução e teria considerado o trabalho do CIP como um trabalho que pudesse, um caso de estudo, que pudesse desenvolver e desmantelar aquela rede de corrupção. Mas não. Voltou-se contra o CIP. Então, nós não somos bem entendidos pelas organizações ou pelas instituições que são objeto de nossa investigação. Sei que tem ligação com algumas organizações internacionais ligadas ao jornalismo investigativo. Como é que é feita esta questão da proteção do jornalista investigativo? Vamos esquecer, temos jornalistas desportivos, culturais, políticos e de economia, mas o jornalismo investigativo é uma outra corrente dentro do jornalismo, que tem as suas especificidades, entre as quais tem a ver também esta questão da própria proteção. Vocês lutam cá em Moçambique para ter proteção legal, realmente determinada, que o jornalismo investigativo possa ter esta proteção, estar protegido no âmbito da sua atuação. Sabemos que temos situações como o MISA Moçambique tem estado a trabalhar nisto, a questão do direito à informação, mas a questão efetivamente da proteção do jornalista em plena atividade. Como é que vocês veem isto? Bom, eu sinto que ainda há uma lacuna. Há uma lacuna naquilo que diz respeito à proteção do jornalista. É claro que nós temos o MISA, mas atualmente, apesar do MISA estar a trabalhar naquilo que é a proteção do jornalista, mas sentimos que falta mais. Há muito mais que se fazer para a proteção do jornalista. Em outros países, o caso do Brasil, por exemplo, existe uma rede de proteção do jornalista, em que não só essa rede ela foi criada para poder atuar no caso de acontecer alguma coisa, mas ela já prevê situações. Ela oferece segurança ao jornalista. Por exemplo, no caso de um jornalista que esteja a produzir algum documento, alguma investigação sensível, o jornalista tem esse acompanhamento desde o início da produção da matéria até a publicação. Há países que dão exílio para o jornalista depois de publicação de uma reportagem, porque entendem que a vida do jornalista sempre está em perigo. Há, por exemplo, casos em que há matérias que, quando essas matérias apresentarem um grande risco, o jornalista não publica de forma individual. Elabora-se um fórum, né? Porque quando nós olhamos para o jornalismo investigativo e olhamos isto dentro de uma rede, eu quero acreditar que há mais proteção, porque quando é uma matéria sensível e é produzida pela Milagrosa, é publicada pela Milagrosa, a Milagrosa vive em Moçambique, a Milagrosa está mais exposta. E o que os outros países fazem? Os outros países fazem com que haja uma colaboração entre jornalistas e essa matéria é publicada por vários jornalistas em países diferentes.
e fica aqui sem saber-se de quem realmente é essa autoria. matéria. A verdade é que, uma vez que a notícia é publicada em vários países, ela tem maior chance de tocar diferentes pontos e de criar muitas reformas, porque se eu publico algo aqui, Brasil publica a mesma coisa, Angola publica a mesma coisa, então há um certo poder nessa informação que nós estamos a transmitir e, de certa forma, acabamos protegendo o jornalista que elaborou essa matéria. Esse é um desafio que se coloca também para a nossa realidade. O que está sendo feito a nível do país, faz parte do Fórum dos Jornalistas Investigativos de Moçambique, o que está sendo feito a nível do país para que isto trabalha neste âmbito? O que está sendo? O que vocês estão a idealizar no sentido de também passarmos a ter situações idênticas? Essa parte não faço parte. O CIPPES, embora seja uma organização que faz matéria de jornalismo investigativo, ela não se assume como um órgão de comunicação social. Sim. Então, não temos como... Sim. Ok, está bem. Vamos editar isso. Ok, vamos tirar. É por aí. Ok, está bem, já percebi. Ou vou reformular a questão. A nível do país, alguma ação que está sendo feita no sentido de termos também mecanismos de proteção do nosso jornalista? Como é que vocês, mesmo ao nível das organizações que trabalham em âmbito de investigação, como é que vocês pensam, o que vocês pensam disto? Ao nível do país, não posso precisar, porque nós temos o MISA. Eu acho que o MISA, melhor do que ninguém, poderia explicar esse papel. Mas ao nível da nossa instituição, por exemplo, nós temos algumas ações de segurança, mas são ações da nossa instituição, né? De segurança, como não precisa divulgá-las. Sim, de segurança, como é que o jornalista como é que o pesquisador deve se portar, principalmente quando está em trabalho de campo, como é que ele deve se apresentar, que ambientes deve evitar, depois da publicação de artigos, como é que ele deve se comportar. Então, são mais ou menos essas técnicas de segurança, mas a nível nacional, eu quero acreditar que pouco se faz, como eu havia dito, para garantir a proteção do jornalista, principalmente do jornalista investigativo. O jornalista no seu todo. Yeah. E, fazendo estes trabalhos, tem sofrido, por exemplo, já teve uma situação, está-se a partilhar conosco, ameaça direta, assédio, pode-nos contar alguma coisa que tenha acontecido consigo, ou nas entrelinhas? Eu acho que é inevitável, nesta área é inevitável não sofrer ameaças, não sofrer assédio sexual não ainda, mas assédio moral é sempre frequente. Um episódio marcante foi quando eu estava ainda no Media Lab, fazíamos uma reportagem, tinha que ver com a venda ilegal de medicamentos. Essa matéria envolveu o mapeamento de algumas farmácias que vendiam ilegalmente medicamentos e, chegados a uma farmácia, o proprietário, percebendo que tratava-se de jornalistas e que a atividade que estava a realizar era ilegal, ele predispôs-se a dar-nos algum valor, sim, a subornar-nos, de modo que nós não pudéssemos incluir a sua farmácia na nossa base de dados. Sim. Outro caso aconteceu recentemente, em que realizei uma pesquisa que envolvia uma família do ramo político em Moçambique, e após a publicação do artigo, a família escreveu uma carta para a nossa instituição, pedindo para que nós pudéssemos, de certa forma, remover aquilo que nós já havíamos escrito no artigo, porque não constituía a verdade. Mas porque nós tínhamos todas as evidências, nós não fizemos isso, nós pedimos para que, querendo, poderia aproximar-se à instituição, de modo que pudéssemos conversar. Porque, é claro, nem todo o trabalho é perfeito. Vezes erramos na metodologia, erramos em diversas coisas, né? Mas quando alguém aproxima-se a nós e nos mostra um outro lado
nós estamos abertos para poder discutir e, se calhar, da próxima fazer melhor. Até porque, muitas das vezes, essas lacunas que encontramos no nosso trabalho derivam do facto de as fontes não se terem aberto em tempo útil para participar. Sim, porque vamos atrás com questões e, por simplesmente, ignoram essas questões ou não participam. Pois. Acaba dando nisto também. Sim, então A reportagem não pode parar, ela tem de sair. Então, tem sido isso. Na carta até vinha que, caso nós não removesse a informação, eles iriam processar a jornalista, neste caso eu, por difamação. Então, E como é que terminou o caso? terminou assim, porque nós É estávamos ameaça apenas. Sim, porque quando você tem evidências, você está mais forte. Você fica mais forte. Então, você pode confrontar a pessoa que tem ameaça, neste caso, dizer a ela, olha, pode vir, eu vou te mostrar, pois embora algumas das nossas evidências não podemos colocá-las nos nossos artigos, mas eu tenho evidências, pode vir. E é claro que a pessoa, sabendo que de fato você tem as evidências, e isso significa que o que você escreveu é verdadeiro, pese embora fira a sua dignidade, a pessoa não irá mais avançar. Vai avançarmos com o nome dessa família política moçambicana. É poderosa, família é esta, ou não se sente confortável em abordar este assunto? Não me sinto confortável em abordar o assunto. Mas vamos abordar no nosso regresso do intervalo sobre esta pesquisa conduzida por si, Milagrosa Calanque, sobre as finanças públicas em Moçambique, em que despoleta o facto de membros não executivos de 7 empresas públicas ter absorvido mais de 185 milhões de meticais num único ano. Voltaremos daqui a pouco com esta matéria. Não saia daí, até já. Boa noite, estamos já na segunda parte deste Estado da Nação, onde recebemos Milagrosa Calangue. O nome dela acaba rimando um pouco com o trabalho que tem estado a fazer. É um milagre fazer jornalismo investigativo a profundidade em Moçambique. Tem estado a conseguir fazê-lo, estando, essa repetição, numa organização que é, como é, o Centro de Integridade Pública. E, recentemente, há dias, publicou uma pesquisa sobre finanças públicas em Moçambique, onde despoleta o caso de membros não executivos de 7 empresas públicas absorverem mais de 185 milhões de meticais num ano. São membros não executivos que estão a consumir parte daquilo que sai dos nossos bolsos para estas empresas. Vamos espreitar o mini documentário, mini doc, que despoleta este caso e voltamos já a seguir para os comentários aqui em estúdio. Estamos de volta, então, depois de termos conferido esta matéria, este vídeo, com as figuras envolvidas neste caso, o caso despoletado pelo Centro de Integridade Pública
E a pessoa que conduziu a pesquisa está aqui conosco, é a Milagrosa Kalang. Vamos desculpar, estes dias a voz não está lá grande coisa, por conta destas constipações e gripes. Milagrosa, como foi desencadear este trabalho que envolve estas 7 empresas públicas? Trabalho de quanto tempo? Árduas dificuldades, desafios que encontrou? Bom, esse trabalho, posso dizer que levou 4 meses ou mais. Tivemos sim dificuldades, porque isso envolveu fazer um mapeamento, primeiro das empresas, do setor empresarial do Estado, depois termos os próprios relatórios e contas das empresas. Nestes relatórios, nós extraímos os valores referentes às remunerações dos órgãos sociais ou da administração. E o grande desafio é que nem todas as empresas, por exemplo, especificam o valor referente à remunerações destes órgãos sociais. Eles falam de remuneração para colaboradores de forma geral, mas como o nosso objetivo era extrair a parte referente à remuneração dos órgãos sociais, isso fez com que a maior parte das empresas do setor empresarial do Estado ficassem de fora, de modo que nós pudéssemos apenas analisar as empresas que tornavam ou que os seus relatórios eram explícitos em termos destes dados que nós precisávamos. Portanto, para além destas 7, havia muitas mais empresas. Sim, é claro. Os membros não executivos estão em quase todas as empresas do setor empresarial do Estado, não só. O que vocês pensam desta figura? Membro não executivo. A ideia é de alguém que não faz nada, vai lá apenas passar tempo, mas no final do dia tem um salário chorudo. Não é bem assim que ele não faça alguma coisa, porque a ideia da figura do membro não executivo é que seja uma pessoa experiente. Sim. Uma pessoa experiente, que tem um conhecimento e que a sua colocação numa determinada empresa vai agregar valor. Isto acontece em vários países, mas o que acontece em outros países é que esses membros não executivos, eles têm um papel específico numa determinada empresa, sim, como conselheiro. Quando ele vai a uma empresa, ele tem metas por cumprir. Por exemplo, nós queremos que agora, 2025, até 2026, a nossa empresa saia desta situação para esta situação. Então, é uma meta que é definida para esta figura. E quando não alcança essas metas, há ações de responsabilização. O que não acontece aqui em Moçambique, de acordo com aquilo que nós encontramos no treino. Não sabemos quais são os critérios que são usados para a nomeação desses membros não executivos. Fato é que boa parte desses membros não executivos tem um perfil característico que fazem parte do partido no poder. Então, qual é o critério? Deve ser esse mesmo, pertencer ao partido no poder. Algo que não é bom, algo que não é bom, porque há um grande risco quando nós temos figuras ligadas a partidos políticos, principalmente ao partido político no poder, nas empresas do setor empresarial do Estado. Nós temos diversos casos que ilustram o desvio de dinheiros das empresas públicas para financiar atividades partidárias. Então, há esse risco de financiamento político ilícito. Então, as pessoas que ocupam esses lugares de conselheiros, que vão trazer soluções para as empresas públicas, devem ser pessoas neutras, pessoas dotadas de conhecimento necessário para poder ajudar as empresas a saírem de situações... Tecnocratas, na verdade, tecnocratas. Sim. Se calhar até algumas solução, mas o facto de pertencerem a uma determinada força política acaba diluindo tudo aquilo que seria a sua... Por exemplo, se formos a ver, atualmente nós assistimos uma onda de empresas públicas que estão mergulhadas em crise financeira, sim, não obstante a existência desses membros não executivos. Então, o que elas estão a fazer? Que conselhos estão a dar a essas empresas que nós não conseguimos ver? E em contrapartida, tu percebes que até nessas empresas onde o desempenho financeiro é fraco,
as remunerações dadas a essas figuras prevalecem. Qual é o critério que nós usamos para determinar que valor nós devemos dar a essas figuras? Não só aos órgãos sociais de toda a empresa, não falamos só dos membros não executivos. Se nós temos uma empresa que está a apresentar um fraco desempenho, em contrapartida, boa parte dos lucros da empresa é canalizado para os órgãos sociais, incluindo os membros não executivos. Então, o que dita a definição desse salário que nós atribuímos a esses órgãos sociais ou a esses membros não executivos? Sim. Portanto, é esta constatação, a grande constatação que esta pesquisa traz. São figuras conhecidas. A não existência de critérios para a seleção destas figuras e a não existência de critérios para a definição de salários dessas figuras. Exato. Portanto, eu coloquei uma questão. As empresas estão no vermelho, algumas falidas, mas os honorários, quer seja os membros de direção, que estão nos órgãos sociais, membros não executivos, também estão em dia. Como é que é feita esta engenharia? Vocês fizeram um trabalho também para perceber como é que a coisa acontece? Nós tivemos, por exemplo, o caso da STEMA e da INM, em que o salário pago aos membros não executivos representava 30% para o caso da STEMA e 70% para o caso da INM, o que significa que, por exemplo, no caso da INM, significa que se nós não tivéssemos esses membros não executivos naquela empresa, o valor do prejuízo teria reduzido. É claro que teríamos um prejuízo, mas seria de 30%, por exemplo. E isso faz com que a intervenção do Estado naquela empresa reduza. Esta gente está lá, por assim dizer, não vou usar este termo, mas estão lá a comer com a colher grande, vamos assim dizer. Se estivessem a trabalhar, se calhar nós até não iríamos ver isso nesse ângulo. Mas quando a gente olha, por exemplo, para os salários que eles recebem e para aquilo que outros funcionários recebem, eu acho que há uma disparidade muito grande, principalmente tratando-se de um país que não é o nosso, em que várias classes sociais vivem reclamando de salários baixos, salários que nem chegam a cobrir uma cesta básica. Eu acho isso que pode criar uma situação de sentimento de injustiça social, sim, principalmente por parte daqueles que oferem salários baixos e que nós conseguimos ver o seu papel. Você consegue ver o que o médico está a fazer, você consegue ver o que o professor está a fazer. Agora, o membro não executivo, em que nós não temos um contrato público que expõe o que ele deve fazer, que nós não sabemos quais são as suas metas naquela empresa, fica difícil saber o que ele realmente está a fazer. E, na verdade, o que a gente vê é que ele está a oferecer um salário alto, que é diferente daquele funcionário que nós conseguimos ver o que está a fazer no dia a dia. E, internamente, contactadas essas empresas, que respostas vocês obtiveram delas sobre o facto de ter lá gente a usufruir dessas mordomias sem nada estar a fazer, efetivamente? Não houve um contacto das empresas, não sei se posso falar isso. Não houve um contacto das empresas porque a ideia mesmo era denunciar o caso. Denúncia. E agora, que mecanismos vão ser desencadeados, feita a denúncia, para-se por aqui? O que é que segue, efetivamente? Bom, o CIP, com este trabalho, pretende influenciar para que haja mudanças. Primeiro, na forma pela qual esses órgãos são selecionados. Nós queremos que a seleção dessas pessoas seja através de um concurso público, um meio transparente. Nós queremos que existam contratos públicos, em que nós, como sociedade, ficaremos a saber que um determinado membro não executivo,
ele foi colocado naquela empresa com determinadas metas, e as metas são estas, o público consegue ver. E no caso de ele não cumprir com aquelas metas, o que será feito? Nós queremos que exista esta clareza quanto a estas figuras de membros não executivos. Também queremos influenciar para que haja critérios claros na definição de salários para estas figuras. Porque o que acontece agora é que cada empresa define os seus critérios para... Há uma arbitrariedade sim, na forma como sim, se... há essa arbitrariedade em que cada empresa decide quanto é que quer dar aos seus órgãos sociais. Então, nós queremos que existam critérios gerais. Por exemplo, nós estamos a ver que há empresas com um fraco rendimento, mas que mantêm salários altos para os membros não executivos e não só, para todos os membros que fazem parte dos órgãos sociais. Então, qual é o critério? Se calhar, nós podemos dizer que empresas lucrativas, ou quando atingimos um determinado nível em termos de lucro, em termos de estabilidade financeira, nós podemos atribuir este salário para os órgãos sociais. Mas enquanto não atingirmos aquele patamar, nós vamos estar a dar salários neste nível. Mas o que não pode acontecer é empresas que não estão a lucrar estarem a pagar salários altos para os órgãos sociais, incluindo os órgãos dos membros não executivos, que não têm uma participação direta no crescimento da empresa. Então, isso nós não podemos admitir, porque no final do dia, quando essas empresas não conseguem cumprir com as suas responsabilidades porque não estão a lucrar ou porque não estão a ter um desempenho econômico positivo, o Estado é chamado para intervir. E como é que o Estado entra? O Estado deve retirar o pouco valor que nós temos para o orçamento do Estado para poder canalizar para estas empresas. E algum valor do orçamento do Estado provém das receitas que aquele cidadão que recebe 8.000 meticais paga. Então, o Estado vai tirar do orçamento do Estado para poder subsidiar esta empresa que, por sua vez, acaba levando aquele valor e alimentando esses salários gordos para esses órgãos sociais. Então, salários isso não gordos, faz sentido. Salários gordos e de gente que muitas vezes também não canaliza as suas contribuições para a receita, vamos assim dizer. Sim. Temos muitas situações destas. Sim. Atualmente, tem sido frequente que tenhamos apenas 3 empresas já partilharem dividendos com o Estado. Então, isso não se justifica. Não se justifica. E, caminhamos já para o final, o desafio continua sendo este. Pesquisar, investigar e despoletar situações que vão contra a corrente daquilo que o país pretende efetivamente. O vosso desafio continua sendo este. Esse é o desafio. Nós lutamos para que tenhamos instituições mais transparentes, para que a corrupção não afete os setores sociais que nós temos, porque, de fato... Os setores sociais, estamos a falar da saúde, estamos a falar da saúde, da educação, porque dizer que eliminar a corrupção até pode ser uma utopia, mas reduzir e fazer com que ela não tenha um impacto significativo para os setores sociais ou para a nossa sociedade, eu acho que esse pode ser um projeto que nós podemos alcançar a médio prazo. É isso que nós queremos. E como é que vê o país proximamente? Fizemos agora 50 anos, não tem a idade do país, obviamente, mas conhece o país. Como é que vê este país proximamente, tendo em conta os outros eventos que vêm acontecer no país? Bom, continuando ainda com vários esquemas de corrupção, Moçambique não vai longe. Por mais que nós digamos que temos o gás natural, temos vários recursos minerais, mas quando não houver transparência na gestão desses recursos, nós não teremos um país desenvolvido, porque crescimento não significa desenvolvimento. E também podemos ter situações de um país que estará sempre mergulhado em tensões sociais, porque parece que
quanto mais recursos nós descobrimos, quanto mais investimento estrangeiro nós temos, parece que a pobreza vai aumentando. Em contrapartida, vemos uma determinada classe minoritária que vai crescendo em termos de sua riqueza. E isso faz com que haja essa tensão social em que parte da sociedade sente-se à margem, enquanto outra está bem. Então, nós sempre teremos um país estável. E para que o país possa crescer, acima de tudo, nós precisamos de paz. E a paz, quando as pessoas sentem-se incluídos, sentem-se incluídos dentro de um todo. Enquanto houver esse sentimento de exclusão, sempre estaremos mergulhados em crises sociais, conflitos, e que vamos destruindo infraestruturas e regredimos. Muitíssimo obrigado, Milagrosa Calangue, jornalista investigativa, pesquisadora, está ligada ao Centro de Integridade Pública. Ela conduziu uma pesquisa lançada recentemente sobre as finanças públicas em Moçambique. Ela despolitou neste trabalho o facto de membros não executivos de pelo menos 7 empresas públicas absorverem mais de 185 milhões de meticais por ano. É muito dinheiro para gente que nada faz, efetivamente. Boa noite. Voltamos a ver-nos numa próxima ocasião.